Meus queridos, é sempre bom a gente compartilhar da palavra do Senhor e cuidado daquilo que o Senhor tem sobre nossas vidas. Nós estamos estudando nos domingos à noite a segunda epístola de Pedro. Então, eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá, terceiro e quarto, nesta nossa noite, da nossa meditação. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. 2 Pedro 1, 3 e 4. Eu estarei lendo, os irmãos podem acompanhar a leitura aí na Bíblia de vocês. Para aqueles que não têm a Bíblia na mão ou tem uma tradução diferente da revista e atualizada, pode nos acompanhar aqui pela nossa exibição no slide. Nos diz assim a palavra do Senhor. Visto como pelo poder de Deus nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Vamos orar? Bondoso Deus, quão preciosa é a Tua palavra. E diante dela nós nos curvamos e nos rendemos, pedindo ao Senhor que venha aos nossos corações, revele a Tua vontade, o Teu querer, nos instrua, nos exorte, nos console. Cumpra aquilo que é o Teu propósito nesta noite, sobre cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu já havia dito com os nossos irmãos na semana passada que eu tenho tido muita dificuldade em sair deste texto. Eu confesso aos irmãos que deu vontade de voltar do capítulo 1 e continuar falando um pouquinho sobre isso. Mas eu lembrei das palavras do meu professor de hermenêutica, que ele dizia o seguinte: olha, você deixa de ser egoísta e transmite a palavra do Senhor. Há coisas que são muito importantes e que se apegam, mas é isso que Deus quer falar à igreja. Você precisa de transmitir a mensagem do Evangelho, precisa de estar atento a essa questão daquilo que é para falar. E aí eu comecei a ponderar o quanto eu estava sendo egoísta em permanecer neste texto, segurando sobre este texto. E eu digo para os irmãos que a atenção não diminuiu em relação à semana passada. Eu olho para esse texto e fico vislumbrado com aquilo que Deus está fazendo e a maneira como Deus está falando. É algo realmente surpreendente aquilo que Deus está colocando no coração de Pedro e aquilo que Deus então está transmitindo à sua igreja. Pedro não tem tempo a perder. A sua vida está exatamente por um fio, ele está chegando ao fim. Em pouco mais ou pouco menos de um ano, talvez menos de um ano, talvez 2 ou 3 meses a mais de um ano, a gente não tem uma data precisa em respeito à data da escritura desta carta e a morte de Pedro, Pedro irá morrer. Ele não está com uma doença terminal, ele não foi diagnosticado com algo a qual o médico disse que ele não poderia sobreviver. Não, Pedro ele até está com uma certa saúde, apesar de ser idoso, ele está com saúde. O que vai acontecer com Pedro é que ele será martirizado. Ele será crucificado de cabeça para baixo à ordem do Império Romano. Aquele que havia negado o seu mestre na sua juventude, encara agora o imperador romano, encara agora toda a corte romana e ousadamente testemunha a sua fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está segurando-se, está se apontando, está direcionando, ele está dizendo: a este Deus eu não abro mão, dele eu não me desvio, dele eu não volto atrás. Então, cheio do poder do Espírito Santo, Pedro vai usar a sua pena para instruir e fortalecer a igreja do Senhor. O seu objetivo nesta carta é combater os falsos mestres e combater a imoralidade. Nós sabemos que Pedro escreve a carta para aqueles que, como ele, obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a carta é escrita para mim e para você.
Ela é endereçada a todos os crentes de todos os tempos, de todas as épocas, todos aqueles que confessam Cristo como seu Senhor. E após a sua saudação, que é o versículo de número 2, Pedro, de forma rápida, porque ele não tem tempo a perder, ele vai então falar sobre a nossa vida em Cristo. Ele vai anexar a providência divina à vida piedosa. E Pedro então começa a dizer no versículo 3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A gente não consegue perceber aqui essa ação abrupta de mudança de assunto, porque os nossos exegetas, os nossos tradutores, aqueles que traduziram um texto revisto e atualizado para as nossa linguagem, ele acrescenta aqui uma transição. Ele acrescenta uma transição. Ele vai dizer assim, versículo 2, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Aí versículo 3, visto como... E aí nós falamos assim, então há uma transição. Mas o interessante é que o texto original e a NVI, a Nova Versão Internacional, ela preza por essa realidade, ela faz exatamente aquilo que Pedro coloca. Você tira esse visto como. Isso foi para suavizar a nossa transição. Então Pedro escreve exatamente assim, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, ponto. Aí ele começa, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ponto. Percebe? Ele vai fazer essa passagem de forma abrupta. Quando os nossos tradutores colocaram isso aqui para facilitar a nossa leitura, ele acrescenta essa ligação, esse visto como, faz essa transição, porque é normal no texto grego você ter a falta, às vezes, dessa transição. É natural que isso aconteça nas cartas antigas do grego koine. Mas eu acho interessante que isso aqui, ela tira justamente essa urgência do apóstolo. Ele não tem tempo a perder. Ele não quer perder tempo com certas coisas, ele quer se concentrar no seu ato. Então, ele vai trabalhar essa carta toda dessa forma. Assim, é ponto, é ponto, é ponto. Ele vai direto ao assunto. E ele vai dizer, então, que todo verdadeiro cristão é chamado para um novo viver em Cristo. Ele diz isso quando ele fala ali sobre a questão da graça que seja multiplicada. O tema é ligado aqui exatamente à ideia de conhecimento. Uma vida que reflete o caráter redentivo do nosso Senhor. É isso que Pedro quer trabalhar. E Pedro, ele sabe o que é isso. Nosso Senhor havia chamado, juntamente com os seus discípulos, há anos atrás, há décadas atrás, para que ele pudesse então experimentar algo extraordinário. A vida de Pedro nunca mais foi a mesma depois desse chamado do Senhor. Mas de forma maravilhosa, com uma riqueza enorme, Pedro nos diz que esse que nos chama é também aquele que nos habilita, doando todas as coisas necessárias para esse viver em Cristo. Pelo seu divino poder, vos tem doada todas as coisas. Que coisa impressionante, irmãos. Por poder divino, nós devemos de entender que Pedro está usando aqui aquilo que nós poderíamos dizer que é uma circunlocução. Ele está usando palavras para se referir a algo objetivo. Então, quando ele fala divino poder, ele quer apresentar o ser de Deus e todo o seu poder e tudo aquilo que ele pertence. Ele não está especificando se ele está falando de Jesus, ou se ele está falando do Pai, ou se ele está falando do Espírito Santo. A maioria dos exegetas vão entender que ele está falando de Deus como um todo.
Nós podemos atribuir isso direto a Jesus, podemos atribuir isso direto a Deus Pai, podemos atribuir direto ao próprio Espírito Santo. Ele não está preocupado em dizer de quem você está falando. Eu estou falando de Deus, do Deus que você crê, do Deus Trino, Todo-Poderoso, excelso, soberano em todas as coisas. Então não se trata de uma mera força espiritual, mas é a ação provedora, realizadora, criadora, transformadora do Todo-Poderoso. É disso que ele está falando. Todo o poder de Deus. Todo o poder de Deus. Tudo que Deus é. Querido, nós temos à nossa disposição a suprema grandeza do poder de Deus. É o que ele está dizendo. Então, essa suprema grandeza do poder de Deus é o mesmo poder que ressuscitou o nosso Senhor dentre os mortos. Ele está à nossa disposição. Nos foi doadas. Toda a provisão para uma vida cristã está entregue a partir do Senhor para as nossas vidas. Tudo que eu preciso para uma vida cristã, Deus já providenciou para a minha vida, para a sua vida. Pedro exclama que tanto ele quanto nós, porque ele vai colocar aqui nessa início exatamente isso, aos que conosco obtiveram fé. Então, tanto ele quanto nós que aqui estamos, somos recebedores dessas inesgotáveis e incontáveis bênçãos. Você percebeu o que eu estou querendo dizer, irmãos? A expressão todas as coisas aqui não deixa dúvida de que nada ficou de fora, ou que é insuficiente. Na verdade, há uma abundância, há um quantitativo extremamente grande sendo derramado sobre nossas vidas. Todas as coisas nos têm sido dadas. Meus queridos, quão grandiosa é essa declaração. Porque nós não precisamos viver uma vida fraca, impotente. Porque todas essas coisas nos foram dadas por aquele que é o onipotente. Nós não precisamos viver uma vida cristã medíocre. Nós temos tudo à nossa disposição para uma vida vigorosa. O que são todas essas coisas? É o poder do Espírito Santo, é a misericórdia renovadora, é a graça extravagante, é o senhorio de Cristo, é o perdão dos nossos pecados, é a ressurreição de Cristo, é a nova vida, é a fé salvadora. Todas essas virtudes, todas essas benevolências, todas essas promessas, todas essas graças têm sido derramadas em abundância sobre nós. Pedro está dizendo, você tem tudo à sua disposição, não lhe falta absolutamente nada. Nada. Tudo está para você. E eles são acessíveis, como eu falei na semana passada, pelos meios de graça. Aos meios de graça, esses são os instrumentos designados pelo Senhor, pelos quais o Espírito Santo nos capacita a crer e a receber Jesus e os seus benefícios da redenção. A sua palavra, a oração, os sacramentos, a comunhão dos santos. Através de todas essas meios que o Senhor tem nos dado, através da poderosa ação do Espírito Santo de Deus, tudo envolto nessa fé salvadora, é que vai nos capacitar a viver em Cristo. Não falta absolutamente nada. Que coisa maravilhosa. Mas afinal, o que é essa tão grandiosa dádiva de Deus para mim e para você? Pedro então continua dizendo, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ou que conduzem para a vida e para a piedade. Essa tradução cabe muito bem aqui dessa forma. A nova vida em Cristo é uma vida santa e piedosa. Pedro já havia falado isso à igreja. Na sua primeira carta, ele escreve aos seus leitores, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo.
1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Por todo o Antigo e Novo Testamento, nós somos orientados, nós somos instruídos, nós somos até ordenados a esse viver santo, a esse viver separado do mundo, a uma vida repleta de piedade. Essa vida piedosa é que evidencia a nossa união com Cristo. Essa vida piedosa que evidencia a nossa salvação. Então, este idoso apóstolo nos diz que essa nova vida que agora temos em Cristo é algo pelo qual o próprio Deus providencia as ferramentas e a capacitação necessária para a vivermos. O próprio Senhor providencia as ferramentas e a capacitação para que a gente possa viver essa vida piedosa em Cristo. Deus não nos salvou no pecado. Deus nos salvou do pecado. E Ele nos salvou do pecado para um viver santo, para uma vida de santidade. Quão maravilhosa é essa verdade, meus queridos. O propósito de Deus em nos alcançar com sua graça é nos levar pelo caminho de uma vida de piedade e de uma vida santa. Esse é o propósito pelo qual Deus vem nos regenerar. Esse é o propósito pelo qual Deus vem nos chamar. E é isso que Deus vem fazendo sobre nossas vidas, nos dando a capacitação de assim viver. Nós não podemos viver na impiedade. Não podemos. Nós não podemos viver no pecado. Nós somos libertos dele. Nós somos livres desta realidade. Mas há ainda mais. Observe. O apóstolo então afirma que pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pedro aqui vai abordar o tema central da sua carta. Pedro está falando sobre um conhecimento pleno, ou um conhecimento completo, como ele diz aqui. No versículo de número 2, ele vai dizer pleno conhecimento de Deus. Aqui ele repete, ele inverte e coloca conhecimento completo, a mesma coisa. É isso que Pedro quer tratar aqui. Nós temos que ter o pleno conhecimento. Nós devemos nos apropriar através de um relacionamento vívido, de um relacionamento real com este nosso Senhor. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. É isso que Pedro está dizendo. O cristão que não usa os meios de graça não pode viver uma vida piedosa de modo eficaz. Um cristão que não busca relacionar-se com o Senhor Jesus está muito longe daquilo que é o ideal para a sua vida com o Senhor. Porque todas as ferramentas necessárias nós temos em nossas mãos. Todo o poder necessário, tudo o que nós precisamos, já está à disposição. Mas nós precisamos nos apossar de tudo isso. E fazemos isso quando nós buscamos o pleno conhecimento do nosso Senhor. É assim que nós fazemos isso. É assim que nós experimentamos essa dádiva do Senhor, essa generosidade do Senhor, essa graça do Senhor sobre nossas vidas. É por isso que eu olho para esse texto e eu falo, não dá para ir muito longe, a gente tem que parar e tem que refletir sobre o que Pedro está falando. Isso é algo muito sério. Isso é extremamente importante, isso é uma questão de vida ou morte. Tem a ver com a minha vida diária, tem a ver com o meu cotidiano, tem a ver com a forma como eu lido com as coisas. Tem a ver com a forma como eu lido com o meu relacionamento em casa, com a minha esposa e com os meus filhos. Tem a ver com a forma como eu lido com o meu relacionamento lá no mundo, com as coisas do mundo. Tem a forma como eu lido com os meus negócios seculares, com o meu negócio da vida comum. Tem a ver com a forma como eu olho para as Escrituras e a leio. Tem a ver a forma como eu me dobro de joelho do Senhor e oro. Tem a ver com a sua vida num todo, querido. Então é um negócio muito sério. Não dá para a gente poder simplesmente passar por cima disso. Não dá para fazer isso. Mas é preciso ter muito cuidado aqui. O que é esse conhecimento? O que isso significa e que de forma nós nos apossamos deste conhecimento? Nós devemos lembrar que Pedro está combatendo aqui a heresia dos gnósticos.
Os gnósticos, eles entendiam que o conhecimento, ele era obtido de uma forma mística. Era como se fosse um insight. Era algo esotérico, que acontecia pela contemplação. Você começava lá a contemplar e do nada você, sei tudo sobre Deus, maravilha. Ou, já viu aquele meme? A vida do esotérico é essa. A ideia do gnóstico é essa. Então a ideia que Pedro está combatendo é essa questão. Mas, queridos, nós encontramos esse pensamento muitas vezes no meio pentecostal e neopentecostal. Uma espécie de revelação adicional, extra, que traz uma percepção além fronteira. Uma experiência mística, toda especial, envolta em muitas coisas. Aquela voz que surge do alto, aquele trovejar de uma noite. E aí, de repente, descobri quem é Deus, sei quem é Deus. Oh, que coisa! Então, às vezes, nós temos essa visão, como se isso fosse acontecer dessa forma. E muito no meio pentecostalismo vive essa realidade. E isso é uma heresia. Isto é uma heresia. Isso não é o princípio pelo conhecimento a qual Pedro está colocando aqui. Ele está exatamente combatendo essas coisas. Mas por um outro lado, aqueles acadêmicos com pensamentos liberais, aqueles tradicionalíssimos, que entendem que o conhecimento é um mero aprimoramento intelectual. Entendem que através de uma assimilação natural, do estudo da linguística, do estudo da filosofia, de um conhecimento intelectual mais aprofundado, você poderá ter esse conhecimento de Deus. Eu trago termos aqui que você não consegue ver de forma tão simples se você não tiver um conhecimento teológico. Falei aqui sobre a questão da forma abrupta como o texto faz. Se você não tiver essa informação teológica, você não poderá fazer. Mas isso, não é disso que Pedro está falando. Não é desse intelectualismo. Não é desse conhecimento da linguística. Pedro está falando de algo mais. Pedro chama de conhecimento este conhecimento tanto intelectual, quanto este conhecimento experiencial. É uma questão de experiência e de aprendizado. Conhecemos a Cristo através dos estudos das Escrituras, mas nós conhecemos também a Cristo através da nossa oração. Nós conhecemos a Cristo à medida que nós nos debruçamos com a palavra do Senhor e extraímos tudo aquilo que é possível. Mas nós conhecemos a Cristo quando fazemos isso embaixo de oração. Porque senão, nada mais será do que intelectualismo. Nós conhecemos a Cristo quando nós não encontramos a resposta para os nossos dilemas e nos curvamos diante do Senhor e falamos, só o Senhor pode vir a mim. Veja Pedro. Desde o início, Pedro tem um conhecimento até avançado para o seu tempo. Revelado pelo Espírito Santo, ele tem um conhecimento aprofundado. Mas Pedro não é o grande intelectual. Pedro, nessa carta, vai dizer que Paulo fala de coisas difíceis. Ele vai dizer, Paulo é muito mais intelectual que eu, e eu concordo com aquilo que Paulo fala. Mas nós observamos que Pedro tem um conhecimento maravilhoso. Quando os discípulos perguntam quando Jesus pergunta aos seus discípulos, quem é? Vocês dizem que eu sou. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É um conhecimento intelectual. Ele tem esse conhecimento, mas isso não impediu que ele o negasse quando ele fosse confrontado pelos serviçais da casa. Porém, a experiência dele ao longo da caminhada o faz agora confrontar o imperador de Roma, a maior potência do mundo da época, aquele que tinha poder de fato sobre a sua vida. Mas ele diz, o Senhor não tem poder a não ser que Deus tenha me dado. Então eu estou aqui para cumprir a vontade do Senhor. A experiência dele com o Senhor ultrapassa o seu conhecimento teórico. A experiência dele com o Senhor se junta ao seu conhecimento intelectual, fazendo então com que ele tenha essa percepção maior. Esse conhecimento é ampliado.
ele é nutrido, ele é fortalecido, à medida em que eu me relaciono cada vez mais com o meu Deus e meu Salvador, Jesus Cristo. À medida que eu vou buscando esse relacionamento, esse meu conhecimento vai se intensificando. Ele vai se tornando mais profundo e mais real. É para este relacionamento crescente que nós somos chamados. Para um viver que glorifique através da nossa postura aquele que é o Senhor, chamou para a sua própria glória e virtude. É isso que o Senhor tem nos chamado. Então, através de um viver santo, de um viver piedoso, através das virtudes de Cristo, nós revelamos ao mundo a manifestação da glória do Senhor. Nós somos chamados para essa grandiosa obra, esplendorosa obra. E tudo nos foi dado para este fim. Tudo nos foi dado para este fim. Precisamos de ter um equilíbrio nessa busca. Então, o viver piedoso é um correto relacionamento com Deus, através da nossa experiência e do nosso aprendizado intelectual. Um viver piedoso, ele começa com essa dedicação de buscar conhecendo ao Senhor. E aí começar a mudar a minha vida a partir desse conhecimento. Entendendo princípios que antes para mim eram obscuros e agora se tornam mais claros. Percebendo situações que antes eu não conseguia ver e agora eu consigo ver como realidade que precisa de ser mudada sobre a minha vida. É disso que Pedro está dizendo. Um cristão, então, não pode viver nas sombras da morte. Ele não pode envolto em pecado, enredado em práticas escandalosas. Quão sublime, meus queridos, é esta palavra viva e ativa do nosso Senhor. Quão grandiosa é isso, porque nós somos totalmente indesculpáveis diante dEle. Nós somos totalmente indesculpáveis se levamos vidas medíocres como cristãos. Aquele velho apóstolo, que viveu um longo caminho de estreitamento e relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, movido pelo Espírito Santo, nos deixa uma extraordinária advertência. Você deve crescer no seu relacionamento com o Senhor, para que possa viver cada vez mais de forma piedosa sobre este mundo. Se a sua piedade, se a sua vida santa não tem crescido, você não tem experimentado um relacionamento constante com o nosso Senhor. Se você tem crescido e tem percebido que a sua vida se torna cada vez mais voltada para uma santificação, você está crescendo no seu relacionamento com Cristo. Como é que nós estamos? De que forma nós estamos vivendo? Deus providenciou tudo o que é necessário. Para pensar isso, vou ler de novo aqui o texto. Pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Tudo foi dado em abundância suficiente para que você tenha uma vida santa. E por que não temos? E por que não temos? Não foi Deus que falhou nessa questão. Então, queridos, quando eu olho para esta realidade, quando eu me debruço sobre este texto, e eu fui falar com o Ismael essa semana de novo, de forma perplexa, olhando para isso aqui. Meus queridos, isso me leva a dois sentimentos, e o seu coração deve ser levado a esses dois sentimentos. O primeiro sentimento é um sentimento de vergonha. Que vergonha, um corar de vergonha, um cair por terra e falar: Senhor, tem misericórdia desse pobre pecador. Porque o Senhor é perfeito naquilo que faz. E a sua perfeição foi derramada sobre mim. E não depende do meu esforço ou do meu querer. Não depende das minhas ferramentas para que a minha vida caminhe mais em santidade. Tudo o Senhor já colocou à disposição. É uma questão de estender a mão e utilizar.
como eu tenho sido falho no uso dessas ferramentas. Porque eu olho para a minha vida e percebo que ainda há muito que precisa ser limpo do pecado que eu vivo. Não importa se você tem um pecado grosseiro ou um pecado afinado. Em ambas situações você é totalmente indesculpável. Porque Deus te deu a ferramenta para se livrar disso. Deus te deu a capacitação para livrar disso. E você não se livrou. Então, querido, não tem outro sentimento a não ser cair corado de vergonha diante deste Deus. E falar, Senhor, quão miserável eu sou. Quão miserável eu sou. Mas há um segundo sentimento que deve encher o nosso coração. E é um sentimento de uma gratidão estrondosa. É um sentimento de uma espantosa gratidão a Deus. Sabe por quê, queridos? Porque aqui nós vamos perceber o quão extravagante é a graça do Senhor sobre nossas vidas. O quão poderosa é a graça. É aqui que nós entendemos o que de fato é graça. Perceba a sua vida diante do Senhor. O Senhor quer que você tenha a vida santa. O Senhor ordena que você tenha a vida santa. O Senhor o compra, tira você do tremendal de lamas. O Senhor tira você da morte. O Senhor lhe dá a vida. Depõe sobre sua vida o seu próprio Espírito. O Senhor o capacita. O Senhor coloca nas suas mãos os meios de graça. O Senhor te ensina a comunhão. O Senhor te ensina, te insere sobre você a leitura da palavra. O Espírito Santo te dá a capacitação de entender essa palavra. E você ainda continua falhando. E sabe o que é que o Senhor faz? Aquilo que falou com Pedro. Tu me amas? Vamos caminhar junto. Isso é graça, irmãos. Deus não apenas nos livra, enquanto nós estamos lá mortos nos nossos delitos e pecados. Deus também nos livra quando nós falhamos em nossa santidade. Deus nos livra quando nós temos tudo para fazer o que é certo e não fazemos. E Ele continua derramando da sua graça e da sua misericórdia sobre nossas vidas. Pedro sabe o que é isso, irmãos. Pedro experimentou isso na sua carne. Pedro viveu isso ao longo da sua vida. Pedro agora está pronto a morrer. E ele diz, eu não abro mão deste Senhor de forma alguma, porque Ele me sustenta até agora e continuará me sustentando. Então eu quero dizer para você que se você olha para essa situação, se vê corado de vergonha, você deve se voltar a Deus em gratidão e dizer, vamos caminhar, vamos mudar. É preciso dar o passo à frente. Não adianta ficar chorando de coitadinho. Não adianta voltar para trás e falar, eu sou Bob, coitado, tadinho de mim. Não. É hora de você ir à frente. De você se posicionar e falar, eu tenho as ferramentas. Me falta a coragem do passo. Vamos dar um passo. Caminha comigo. É quando você se rende. E quando você se entrega. É quando você, tinha um presbítero lá em Barcarena que ele costumava dizer, quando você joga a toalha. Você está no telequete com o Senhor. Aí você falou, não tem jeito, você joga a toalha, desiste. Aí o Senhor fala, agora é a hora. É quando você desiste. Vale a pena relembrar. Eu não consigo ler a segunda carta, aliás, não consigo ler nenhuma das duas, mas a segunda em específico, eu não consigo ler a segunda carta de Pedro e não lembrar da passagem de Pedro ao longo do Novo Testamento. E toda hora que eu olho para isso aqui, da forma como Pedro coloca, dizendo, todas as coisas nos foram doadas, tudo foi entregue pelo Senhor. Eu só lembro de Pedro negando. E depois de Pedro diante do Senhor dizendo, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. E a palavra do Senhor é a mesma. Então vem, Pedro. Vamos seguir em frente. Essa é a graça que Deus derrama sobre nossas vidas. É isso que Ele faz sobre mim e sobre você, querido. Meu querido irmão, você tem Cristo como Senhor da sua vida. Você o reconhece como seu soberano. Então a sua vida piedosa poderá crescer de forma abundante quando você lançar as mãos desse conhecimento e desses meios de graça para obter o conhecimento. Mas sabe o que nós fazemos, irmãos?
nós deixamos que o medo e a covardia entrem em nosso coração. Nós deixamos que o comodismo tome conta da nossa vida. Nós deixamos que a correria da vida tome o lugar precioso do Senhor sobre nós. Pedro nos diz que nós temos uma fé preciosa, de valor inestimável, mas às vezes nós a esquecemos no canto e não fazemos uso dela. Pedro está convidando, está convocando a você a tomar uma postura de mudança diante do Senhor. Está indo nessa direção para buscar essa vida santa diante do Senhor. Pedro está dizendo que eu e você temos a oportunidade de abandonar o nosso pecado, seja ele qual for. Não existe pecado que não possa ser abandonado, porque não existe pecado a qual Jesus não tenha pagado o preço. Não existe pecado pelo qual a morte tenha sido desvinculada pelo poder de Cristo. Então nós podemos abandonar o nosso pecado e podemos caminhar diante dele. Basta nós nos entregarmos a ele nessa direção. Se você é um cristão, as ferramentas estão aí. Lance mão desses benefícios através do meio de graça. Mas se você entrou nessa noite aqui e você ainda não é um cristão, talvez você esteja falando, essa palavra não é para mim. O pastor hoje deu uma surra nos irmãos, mas eu estou de boa aqui. Não, querido. A advertência se torna ainda maior para você. Se torna ainda maior. Sabe por quê? Porque Deus faz isso com aqueles que ama no sentido de chamá-los à perfeição. Mas esse Deus é o Deus que age com a justiça do juízo final. Para nós é advertido que nós devemos de caminhar nessa santidade, mas para aqueles que rejeitam ao Senhor, é dada a sentença de morte eterna, de condenação eterna. Então a situação ainda é pior. Então faz com que a gente tenha que parar para pensar e refletir, aonde eu estou nessa história? Aonde você está nessa história? Você está com aqueles que são salvos, ou você está com aqueles que são condenados? Você está com aqueles que estão em Cristo, ou você está longe daqueles que estão em Cristo? Então eu exorto você a avaliar os seus passos sob essa perspectiva divina. Eu chamo a sua atenção para que você possa observar, porque quer você queira ou não, quer você acredite ou não, haverá novo céu e a nova terra, haverá céu e haverá inferno, haverá salvação e haverá condenação. A palavra sim o garante. E a minha oração é que o Espírito Santo toque no seu coração e te leve a pensar sobre isso e a ponderar sobre sua vida diante dessas questões. Para que você possa, quem sabe, ser alcançado por essa graça e essa misericórdia do nosso Senhor.